Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 24 de março, quarta-feira, e hoje nós teremos a aula de História, tá? E nós vamos começar com o nosso livro de História. Então vocês, por favor, já peguem o livro de História, tá? Para acompanhar a nossa aula de hoje. Lembrando que os slides que a professora apresentar, eles são todos retirados do livro de História, então vocês não vão ver diferença, tá? Tudo que tiver nos slides está no livro de História. Algumas figuras não vão estar aqui apresentados no livro de História, mas o texto e os exercícios são os mesmos do livro de História, tá? Então, por favor, já peguem, a gente vai começar a unidade 1, Formação dos Povos, capítulo 1, Fixação dos Grupos Humanos, tá? Nós vamos começar o nosso texto pela página 10, tá? Então, ó, já peguem o livro, localizem a página 10, que nós já vamos começar a nossa aula, tá? Vamos lá. Fixação dos grupos humanos. Tá? Nós vamos agora, nesse capítulo, estudar como é que os povos humanos se formaram, né? Como é que aconteceu isso, né? Qual a importância, né, dos grupos humanos começarem a encontrar um lugar para se fixar, para morar, para viver, né? Lembrando que os primeiros povos humanos eram nômades. Vocês lembram o que significa ser nômade? Ser nômade é os grupos, né, de humanos que eram nômades. O que eles faziam? Eles chegavam num lugar, eles exploravam aquele lugar, caçavam, faziam coletas de frutas, de sementes, de alimentos. E quando aquele local deixava de fornecer, né, não estava dando mais conta de dar o alimento, né, eles não tinham, percebiam que os alimentos estavam ficando poucos, que as caças estavam ficando poucas, que já não tinha tanto animal assim para caçar, que já estava mais difícil. Eles pegavam as coisas deles e iam para um outro lugar onde pudessem coletar os alimentos, frutas, sementes, pudessem caçar com fartura, né? Então, os povos nômades iam de um lugar para o outro, buscando a sua sobrevivência, né? Buscando o alimento, buscando segurança para as pessoas ali, para o grupo ali. Vai ter um período da história que eles vão deixar de ser nômade, não vai ser mais nômade, tá? Esses povos vão fincar morada, vão morar num único lugar, né? Então é quando eles passam, né, eles deixam de ser nômades e passam a morar, a se fixar num só lugar. Vamos começar pela leitura do texto, gente. Peguem o livro aí e abram na página 10, tá? Vamos começar. O período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 6.000 anos, é conhecido como pré-história. Antes da escrita, a humanidade viveu um período que é chamado de pré-história. Esse período, chamado pré-história, foi subdividido em diferentes fases, de acordo com os tipos de ferramenta criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. Esse período chamado pré-história, que vem antes da escrita, ele é dividido em algumas fases.
né? Então, dentro da pré-história, a gente tem fases, né? Que nós vamos aprender agora. Como que é determinada, como que é organizada essas fases que nós vamos aprender agora? Através dos tipos de ferramentas que esses homens foram criando ao longo desse tempo, tá? Nós vamos conhecer duas a três fases hoje, tá? Continuando a leitura. A criação e o uso desses utensílios estão diretamente relacionados ao modo de vida das populações. Então, a gente tem que lembrar que os seres humanos construíam e desenvolviam essas ferramentas, esses utensílios, de acordo com a maneira que eles viviam, de acordo com a necessidade deles. Então, eles foram desenvolvendo ferramentas, utensílios, de acordo com aquilo que eles estavam vivenciando, aquilo que eles estavam passando naquele momento. Essas pedras aqui, né, e esses ossos aqui, são exemplo de ferramentas desenvolvidas, criadas por esses homens, né, por esses grupos numa determinada fase da pré-história. Vocês podem ver que são pedras. Todas essas são pedras. E aqui nós temos dois exemplos de ossos, tá? No caso, aqui, especificamente de chifres, tá? Vamos ler a legenda aqui embaixo, ó. Ferramentas feitas de pedra lascada e de chifre de animal utilizadas no Paleolítico há cerca de 10 mil anos atrás. Então, agora a gente passa a estudar o período paleolítico. O período paleolítico está dentro da pré-história, tá, gente? É a primeira fase, tá? Então, dentro da história, a gente tem a primeira fase, que é o período paleolítico. No Paleolítico, período em que foram criados os primeiros utensílios de pedra, até o início da prática da agricultura, há cerca de 12 mil anos atrás, né? Os grupos humanos eram nômades, caçadores e coletores. Por isso foi fundamental desenvolver objetos para a caça, a coleta e o processamento de alimentos. Ainda nessa fase do Paleolítico, né, do período Paleolítico, o homem ainda era nômade. Ele ia de uma região para outra para buscar seu alimento, para buscar seu abrigo, tá? E conforme esses povos iam mudando de região, eles iam desenvolvendo essas ferramentas para poder caçar melhor, caçar mais animais, coletar, né, de uma maneira melhor que pudesse aproveitar mais os alimentos, mais as frutas, né? Então criaram utensílios de coleta, né, para conseguir mais variedade, mais quantidade de alimentos, né? Maneiras de ferramentas para processar o alimento. Então, ferramentas para poder quebrar a semente, ralar uma fruta, descascar uma fruta, tá? Então, eles foram criando, né, desenvolvendo essas ferramentas para poder ajudá-los no seu dia a dia, tá? Esses objetos, como lanças e machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados madeiras, né, ossos e chifres. Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimentas. Então,
não eram somente as pedras que eram utilizadas para fazer esses instrumentos, né? As madeiras, né? Pedaço de pau, pedaço de madeira, ossos de animais e chifres de animais, dos animais caçados, né? Também eram usados como ferramentas, né? Os chifres, geralmente, eles são pontudos, né? Então, era um bom instrumento que eles poderiam utilizar para furar, para raspar, né? Uma fruta ou raspar, né, a carne de um animal. E as peles também começavam a ser utilizadas para roupas, né? Para as vestimentas, para a roupa deles. E para eles também não passarem frio, né? Então, também esses grupos já começam a utilizar as peles dos animais. Apesar da diversidade de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois essa era a principal matéria-prima usada entre diferentes povos na confecção dos instrumentos. Então, embora tivessem outros materiais que eles pudessem usar para fazer as ferramentas, né, como já foi dito no texto, as madeiras, os ossos e chifres, o principal, né, a matéria-prima principal para se fazer esses utensílios eram as pedras, tá? Então, era a matéria-prima mais usada eram as pedras, tá? Eram aproveitados madeiras, ossos e chifres, mas as pedras ainda eram as principais matérias, né? Era a principal matéria-prima para a construção, para fazer esses tipos de instrumento. E aqui eu apresento para vocês alguns tipos de ferramentas, né, usadas nesse período, desenvolvidas nesse período, que é o período paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Aqui nós temos alguns exemplos, isso aqui está no livro de vocês, tá? De tipos de pedras, né, que eram utilizadas para fazer facas, ponta de lança. No caso aqui, isso aqui é um osso, é um arpão que a gente usa tanto para pescar ou para caçar. Então, você tem o arpão aqui e você tem agulha, tá? Professora, mas agulha é feita do quê? Feita de ossos, de lasca de ossos, tá? E aí eles observaram que as agulhas tinham furo, onde eles passavam uma tira de couro, né, para poder montar as roupas, né? De repente sacolas também para guardar os utensílios, guardar as ferramentas, guardar alimento, guardar fruta, legume, né? Então a gente começa a ver que o homem começa a desenvolver essas ferramentas, né? Para ajudar ele na sua sobrevivência, né? Aqui a gente tem exemplo de pedra. Isso aqui ele pode ser, esse tipo de pedra ele pode ser usado como faca ou até mesmo como um machado. Aqui nós já temos um machado construído de madeira, tem uma pedra fixada aqui e tiras de couro que estão prendendo essa pedra na madeira. A mesma coisa aqui. Nós temos uma madeira, um pedaço de pedra pontuda, que pode também ser um chifre, né? Poderiam usar o chifre aqui, porque é pontudo, né? Como se fosse uma picareta para picar as coisas. Aqui nós temos agulha, feita de ossos também.
E aqui, olha que interessante, nós temos uma pedra achatada e nós temos uma outra pedra um pouco mais arredondada e aqui tem sementes. Então, o que eles faziam aqui? Rolavam essa pedra em cima das sementes para quebrar essas sementes para ficar mais fácil de comer ou de usar na alimentação. Tá? Então, tudo isso o homem, ao longo do tempo, foi pensando, foi construindo para ter uma maneira de viver um pouco melhor e tirar proveito da natureza através, né, da coleta das frutas, dos legumes, das plantas e da caça dos animais. Aqui, pessoal, fica um pouco mais claro. São as mesmas fotos que eu apresentei no slide passado, tá? São as pedras, o machado, né? A picareta, a agulha, né? Ou um arpão, tá? Aqui um tipo de raspador, né? Pontas de flechas também com pedras bem pontudas, bem pontiagudas. Tudo isso o homem, nesse período chamado Paleolítico, ele desenvolveu enquanto ferramenta. Paleolítico também conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Por que pedra lascada? Vamos aprender agora. Olha como os homens da Idade da Pedra faziam os machados de mão. O processo começava com um grande fragmento de pedra. Então, eles pegavam um pedação de pedra, tá? E aí pegavam uma outra pedrinha e ia lascando as beiradas dessa pedra. Por que ia lascando? Né? Por que ia batendo e tirando as lascas da borda dessas pedrinhas? Para ficar fina. E aí, quando fica fino, fica mais cortante. A gente consegue cortar melhor. Fica afiado, como se fosse uma faca. Então, o homem ia lascando a beirada dessas pedras para ela ficar fininha, para ele conseguir cortar, rasgar melhor frutas, legumes, alimentos, né? O couro, né? A carne, né? Cortar a carne para comer, né? Depois, olha lá, com outro martelo de madeira, pedra ou chifre, moldava-se a ponta e os cantos. Então, primeiro ele lascava, e aí depois ele ia moldando, ele ia modelando o jeito que ele queria que ficasse. Mais pontiagudo, menos pontiagudo, reto, para poder cortar melhor, ou então bem afiadinho para poder furar. Então, primeiro ele lascava e depois ele moldava, né? Os cantos, né, aqui, ó, 4. Os cantos eram aparados com um pedaço de pau pontudo, em movimentos de dentro para fora. Aí, ó, depois que lascou e deixou afinado, eles vinham com um pedaço de madeira bem pontuda para deixar aquilo bem fininho, para poder ser uma faca mesmo, para poder cortar bem mesmo. Para eles terem uma ferramenta bem afiada para poder caçar, cortar, descascar, tirar a carne dos animais. E aí, depois de pronta, ela virava um machado de mão. Então, essa é a frente da ferramenta. E aí, quando o homem pegava na mão, ele pegava dessa forma. Pegava assim, ó. Assim. E aí, ele ia raspando, ele ia cortando. Então, ele pegava assim a pedra. Faz de conta que a minha cola é a pedra, tá? Era assim que ele pegava. Depois do período paleolítico, a gente entra no período neolítico. E aí, no período neolítico, a gente vai ter uma coisa muito importante, tá?
que é o começo da agricultura e da criação de animais, da domesticação de animais. Então, quando o homem passa a plantar e a colher, quando o homem passa a desenvolver a agricultura, a entender que ele podia plantar semente, que ia nascer frutas, que ia nascer legumes, que ele poderia criar os animais, que esses animais davam filhotes, esses filhotes cresciam, davam outros filhotes, que ele passa a se fixar num ponto, desenvolvendo a agricultura e a criação de animais. Passa-se do período paleolítico para o período neolítico, tá? Continua construindo ferramentas, professora? Continua construindo ferramentas mais aprimoradas, né? Mais desenvolvidas. Porque ela passa, né, do período paleolítico para o neolítico. Lembra que o nome período paleolítico, né, essa fase tem um outro nome, que é o nome, né, período paleolítico ou pedra lascada? Quando passa para o período neolítico, nós vamos ter período neolítico ou idade da pedra polida, que eu vou explicar agora para vocês. Pessoal, página 12 do livro, tá? Sigam a leitura. O desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, raspadores e outros, fez com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior, depois, ao Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico. Esse período estendeu-se aproximadamente de 12.000 até 6.000 anos atrás. Devido à prática da agricultura e da domesticação de animais como cabras, bois, porcos, cavalos e aves, muitos grupos começaram a se estabelecer em um lugar fixo, que foi isso que eu acabei de falar. Nesse período, com o desenvolvimento dessas ferramentas, desses utensílios, o homem passa a entender que ele pode ficar num lugar só, plantando e colhendo e criando os animais, domesticando animais que eram selvagens para poder ter a sua carne, ter o seu couro, né? Então é onde eles passam a começar a criar os animais. E aí a gente deixa o período paleolítico e começa o período neolítico, que é esse período justamente onde a gente tem o desenvolvimento da agricultura e criação, domesticação dos animais e a fixação dos povos num único lugar. Por que é chamada de pedra polida? Vocês concordam que quando a gente começa a desenvolver a agricultura, precisa de mais utensílios, mais ferramentas, e quando a gente começa a criar os animais, a gente também precisa de mais utensílios e ferramentas, e elas têm que ser um pouco mais aprimoradas do que aquelas antigas, que eram todas lascadas, né? Tudo lascado, né? Partido, quebrado. Observem essas ferramentas aqui. Vocês estão vendo que elas são pedras lisinhas? Estão vendo aqui, ó? São todas pedras lisinhas, não tem lasca, tá? Elas têm ponta, elas têm corte, mas elas não são lascadas. Por quê? Porque geralmente elas eram muito usadas na quebra de sementes, né? Na maceração, no amassar as frutas, no amassar os legumes, né? Para poder se alimentar, para poder ter diversificação de alimentos, né? De
modos de se fazer o alimento, tá? Então, esses instrumentos passam por uma modificação nesse período, para ajudar ainda mais o homem a produzir, a criar os animais, a ter um volume maior de produção, né, de coletar os alimentos, de colher os alimentos, né, os vegetais, as frutas, os legumes, tá? Então, esse período, ele é caracterizado pelo aprimoramento dessas ferramentas, pelo desenvolvimento da agricultura e domesticação dos animais e a fixação, ou seja, o homem passa a ficar num lugar só para morar e para viver ali, desenvolvendo a agricultura e a criação de animais, né, com a ajuda desses novos utensílios que eles vão aprimorando, que eles vão desenvolvendo para conseguir dar conta de tudo isso. E aí é onde a gente começa com as primeiras aldeias, né, que são os primeiros povos que se fixam. Então, formam-se pequenas aldeias, tá? Para que esses povos possam morar e ficarem juntos. No período neolítico, foram construídas aldeias que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Para estocar os alimentos, foram criados utensílios de cerâmica, jarros, potes, bacias, jarras, né? Jarros. E com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como o arado, que serve para preparar a terra para o plantio. Tá? O arado, ele é um instrumento que geralmente tem que ser puxado ou por um ser humano ou por um animal, que vai revolvendo a terra, vai mexendo a terra, misturando a terra para ela ficar mais fofa, né? Abre aquelas fileirinhas onde vai colocar a semente, tá? Para o homem poder plantar as sementes e ter as suas colheitas. Então, com a fixação do homem num determinado lugar, ele também foi desenvolvendo essas tecnologias, que isso não deixa de ser uma tecnologia, pessoal, para aquela época, para poder produzir mais alimento, guardar mais alimento, estocar alimento. Então, também essas aldeias contribuem para o desenvolvimento dessas técnicas, tá? De agricultura e o desenvolvimento de novos instrumentos de trabalho para eles poderem produzir mais, criar mais animais, né? Ter estoque de alimento, ter vários animais de criação ali. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário. E para fabricar os tecidos foram criados fusos e teares. Fuso, tá? É um instrumento onde você vai pegar, sabe aquele monte de lã do carneiro? Quando faz a tosa, fica um monte de lã. O fuso, ele vai ajudar a transformar aquele bolão de lã em fio. Num fio de lã, para eles poderem tecer, fazer os tecidos. E o tear, gente, por sorte, eu tenho um exemplo de tear aqui, ó. Isso aqui é um tear, tá? É um tear. Então, aquela lã, né, aquele fio de algodão que é do carneiro, que eles tiram, né, do carneiro,
o fuso transforma, né? Ajuda a fazer o fio da lã, né? E aí, pessoal, ó, tô com um exemplo aqui, ó. Aí, transforma em lã e aí vai trançando no tear, ó, para formar tecido, para formar vestimenta, ó. Tá vendo? Então, eles desenvolveram o tear, que é isso aqui, ó. Tá? Vai trançando a lã e vai descendo o tecido. Nesse caso aqui, a professora estava tentando fazer um cachecol, tá? Mas isso aqui foram os homens lá no período neolítico que inventaram, tá? É isso aqui. E eles faziam na mão, tá? No final desse período, caiu o tear. No final desse período, um novo ciclo se abriu com o desenvolvimento do trabalho com o metal. Então, bem lá no finzinho do período neolítico, os homens passam a trabalhar com o metal, lá no fim do neolítico. Material mais resistente que a pedra ou os ossos. Primeiro foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que eram mais fáceis de manusear quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso das fornalhas, né, dos grandes, né, forno bem grandão, que ficava bem quente, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperaturas muito altas para atingir a fusão, ou seja, para ele ficar duro. Esse período, por volta de 5.000 anos atrás, ficou conhecido como Idade dos Metais. Então, bem no finzinho do período neolítico, os homens passam a trabalhar com o metal para fazer ponta de lança, faca, machado. E aí, nesse período, bem no finzinho do período neolítico, a gente vai ter a Idade dos Metais, onde esses homens vão começar a fazer instrumentos de cobre, de bronze, de ferro, tá? Que são mais resistentes, duram mais do que as pedras, ossos, né? Chifres, madeira, tá bom? Página 14 agora. Vamos lá. Espaço e ocupação. Então, como é que dá a ocupação do espaço, né? Porque agora a gente tem essas famílias, né? A gente tem as famílias, né? Os grupos se fixando nos territórios, nos lugares, nas aldeias, nas vilas. Então, como que acontece isso? Como é que se dá isso? Como é que vai acontecer isso? A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram lentamente ao longo da história. Então, não foi do dia para o outro. Demorou bastante tempo. Ó, povos nômades geralmente buscavam locais em que pudessem garantir sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção, e possibilitasse ampla visão dos arredores. Então, os povos nômades, quando ficavam num lugar, eles procuravam abrigo, proteção, né? Além do alimento e da caça para sua sobrevivência, né? E lugares onde eles pudessem olhar, né? Eles pudessem ter uma visão para caso algum animal atacasse ou outros povos atacassem. Então, eles tinham aquela visão aberta para ficar em estado de alerta por conta do perigo. Procuravam também locais que tivessem recursos abundantes para alimentação. Muitas frutas, muitos legumes, muitas árvores,
muito animal de caça, que eles poderiam caçar para se alimentar, para utilizar o couro. Os locais próximos aos mares, lagos e rios, por exemplo, favoreciam a pesca, a caça e a coleta de frutos e vegetais. Perguntinha para vocês. A gente vive sem água? A gente consegue viver sem água? A gente consegue viver sem tomar água? Sem utilizar água para lavar roupa, para tomar banho, para molhar as plantas? Então, esses povos também vão procurar lugares onde eles encontravam água, onde tinha água. Seja no mar, na beira do mar, seja na beira de rio, de cachoeira, de riacho. Eles tinham como preferência, sempre iam buscar, tendo como preferência, lugar onde tinha água. Porque a gente sabe que a gente não vive sem água. E eles também, lá naquela época, já sabiam que eles também não viviam sem água. Tá? Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a permanecer em um mesmo lugar, novos critérios se tornaram importantes. Os núcleos de povoamento deveriam ficar próximos aos rios, porque favoreciam a obtenção de água, a irrigação das plantações e a criação de animais. O que eu acabei de falar? Os povos começaram a se fixar, a desenvolver a agricultura. Começaram a criar animais. O que esse povo vai precisar? De água. O que essas plantações vão precisar? Elas vão precisar ser regadas. A gente rega a plantação com o quê? Com água. Estão criando animais. Esses animais precisam comer? Precisam comer. Mas eles também precisam do quê? De água. Então, um dos critérios principais para se fixar um povo num lugar foi a água, onde tinha água. Eles davam preferência para onde tinha lugar que tinha água, seja um lago, seja um rio, seja uma cachoeira, seja o mar, né, a beira-mar, mas eles sempre procuravam um lugar onde tinha água. Ó, a água já era importante lá na pré-história, hein? Olha só. Assim, historicamente, a partir dos contatos com a natureza e diferentes condições geográficas, os grupos humanos constituíram diversos aprendizados. E aí a gente vai ter o exemplo, pessoal, de um povo chamado sambaquis. Nós vamos ter o exemplo aqui dos povos sambaquis. É um exemplo de povoado, tá? Que se fixava perto de mares, de encosta de mares, tá? Que é muito encontrado aqui no Brasil, tá? Esses povos, eles viveram aqui no Brasil. Página 14 ainda. Os povos sambaquis, que viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos atrás, 6.500 anos atrás, esses povos viviam na costa brasileira, onde tem o mar. São exemplos de relação entre o ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Vestígios dessas populações podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Os sambaquis são montes erguidos por essas populações e contêm restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por essas populações. Então, esses povos se fixavam nas encostas brasileiras, né? Assim, meio que à beira-mar. E ali, eles iam pescando, eles iam pegando conchas, se alimentando de conchas, porque dentro da concha também tem
um tipo de, posso falar, um tipo de carninha ali, tá? Que eles se alimentavam, abriam e comiam o interior da ostra, né? Das conchas. Animais, né? Peixes. Usavam a cerâmica, né? Jarros, potes, travessas, para coletar essas conchas, né? Na encosta brasileira também a gente encontra variedades de árvores frutíferas, tá? Então, eles coletavam essas frutas. E aí, o que que acontecia? Conforme eles iam consumindo, que eles iam comendo o interior das conchas, iam comendo a carne dos peixes, eles jogavam fora. Mas não tinha saquinho de lixo que nem tem hoje, que a gente põe para o lixeiro passar, tal. Não. Eles iam amontoando, fazendo um amontoado de concha, um amontoado de osso de peixe, um amontoado de... Quebrou a cerâmica, jogava lá. Ai, o animal domesticado morreu, jogava lá também. Punha lá naquele monte. E aí, o que que aconteceu? Começou a solidificar. A ficar tudo duro, né? Tudo isso que eles iam jogando começou, com o passar do tempo, a ficar sólido. E aí, tem lugares que você tem um tipo de uma montanhazinha, onde você vai encontrar concha grudada, como se fosse tudo grudado numa pedra, mas não, é aquele monte de coisa que eles iam jogando fora e ia solidificando, ia ficando duro. Aqui é um exemplo, ó. Aqui a gente tem milhares e milhares e milhares de conchas que foram usadas por esses povos, que eles iam jogando tudo no mesmo lugar, e aí começou a endurecer e ficou parecendo uma montanha de concha. Página 15, gente. Formação de um sambaqui. Sempre perto de água, tá vendo, ó? Sempre tá perto da água, tá? A construção de um sambaqui podia ter finalidade funerária, ou seja, também podia enterrar animais e pessoas ali naquele espaço, tá? Também podia servir para demarcar o território, né? Então, a partir desse monte de coisa aqui que nós estamos jogando fora, que está endurecido aqui, é o nosso território. E como depósito de restos de alimentos, que são as cascas das ostras, os ossos de peixes, restos de frutas, de cascas, de sementes, animais que morreram, né? As técnicas de construção de barcos e de confecção de flechas e anzóis possibilitaram a pesca em rios e mares, onde os povos dos sambaquis obtinham os recursos para a sobrevivência. Então, também para pescar, eles começaram a construir pequenos barcos, né, canoas, barquinhos, né, flechas mais pontudas e com o cabo maior, né, a haste maior, e anzóis, onde eles podiam jogar, né, o anzol, e o peixe vai lá e pega o anzol, e aí eles conseguiam também pescar os peixes. Mais para frente também, né, com a utilização das agulhas e das tiras de couro, também depois, logo para frente, a produção dos fios de lã, eles vão desenvolver as redes, né? Também para jogar no mar e poder pegar uma grande quantidade de peixe. Você sabia que a palavra sambaqui, de origem tupi, significa amontoado de conchas? Que foi aquilo que a professora mostrou no slide passado, aquele montão de concha, tá? Sambaqui é uma palavra tupi, né, da língua indígena, que significa amontoado de conchas. Mas os sambaquis também podem também ser compostos de restos de animais e de vestígios funerários.
Esses sítios arqueológicos, que podem atingir até 30 metros de altura, fornecem muita informação sobre a dieta alimentar e os rituais funerários dos povos indígenas, que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. Aqui eu tenho uma representação de desenho, gente, ó. Conforme as pessoas iam se alimentando, iam coletando, né? Ou então tirando a carne dos peixes, limpando os peixes, tirando o couro dos animais também, iam jogando e formando esse amontoado aqui, ó. Tá? Então, essa é a representação através de um desenho também do que é um sambaqui. Tá? Finalizada essa primeira parte de texto, gente, finalizada essa primeira parte do texto, a gente vai passar para os exercícios. Lembrando, ontem vocês já viram isso na aula de ciências, que nós temos o combinado do cabeçalho, tá? Não se esqueçam de escrever no caderno o cabeçalho da aula. O cabeçalho da aula de hoje era Araraquara, 24 de março de 2021. Aula de História, unidade 1, a formação dos povos, tá? Então, nós temos os textos da página 10, 11, 12, 14 e 15 e as atividades nas páginas 11, 13 e 15. Então, agora, eu vou explicar para vocês os exercícios que vão ser feitos no livro. Vocês vão fazer o exercício no livro, tá? Tirar foto para mim e mandar no meu particular, tá? Podem usar o livro, mas o cabeçalho tem que estar no caderno, tá? Mandem foto do cabeçalho para mim também, porque eu quero ver o cabeçalho de vocês. Se vocês estão fazendo cabeçalho no caderno ou não, tá? Essa escrita do cabeçalho é obrigatória, é um combinado nosso desde o começo do ano. Exercício. Esse exercício 1, 2, 3 e 4, ele se encontra na página 11 do livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? Lembrando que nós temos 2 períodos importantes antes da escrita, tá? Como que esses períodos foram divididos? Quais foram os critérios que os historiadores usaram para dividir esses 2 períodos antes da escrita? Tá no começo do texto, e eu expliquei. 2. Assinale a alternativa que apresenta características do período paleolítico, tá? Letra A, fundação das cidades. Letra B, domesticação de animais. Letra C, criação de ferramentas feitas de pedra. Letra D, uso de metais. Letra E, produção agrícola. Lembra que nós estamos falando do período paleolítico, tá? Leiam um texto, voltem se precisar lá na explicação da professora, que eu também expliquei qual é a característica principal do período paleolítico. É uma dessas 5 alternativas aqui. Quais eram os materiais usados nas ferramentas do período paleolítico? O que era usado para fazer as ferramentas no período paleolítico? Por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Tá? Por que o período paleolítico também recebe o nome de Pedra Lascada? É isso que eu quero que vocês respondam para mim. Atividade na página 13, pessoal. Olha lá. Página 13. Observe as imagens a seguir com atenção, leia as legendas e relacione as colunas. Letra A. É uma ponta de lança feita de bronze encontrada na Catalunha, na Espanha. Ela é feita de bronze. Bronze é um metal. Já dei a dica, hein? Letra B. Machado do período paleolítico feito de pedra. Letra C.
pontas de machado e de martelo do período neolítico. Então, vocês vão colocar aqui a letrinha correspondente a cada período. Essas aqui, a 6 é fácil, porque vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de exercício com a professora Raquel. Leia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão ler as alternativas. Se elas forem verdadeiras, né? Se a afirmativa for verdadeira, coloca o V. Se a afirmativa for falsa, coloca o F. Leia, tiver dúvida, vai lá no texto, volta na aula da professora para ver a explicação de novo. Perguntas 7 e 8, páginas 15, tá na página 15, os exercícios 7 e 8. Que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Que tipo de lugar esses povos escolhiam para poder se fixar, né? Para poder ficar ali naquele momento, poder ficar ali um período de tempo para poder sobreviver, para poder comer, né? Como que era esse lugar? Quais eram as características desse lugar que os povos nômades escolhiam para passar um tempo ali? É isso que eu quero saber nessa pergunta. 8. Por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Tá, eu quero saber por que estudar esses sambaquis, né, que são essas montanhas cheias de concha, de pedra, de cerâmica quebrada, osso de peixe, semente, é importante. Por que é importante estudar esse tipo de lugar e de povo também, né? Por que é importante estudar? E aí, tem uma dica de leitura para vocês. A dica de leitura é Rupi, o Menino das Cavernas. A gente agora não está podendo tirar livro, né, lá no Portal do Saber. Então, a professora está disponibilizando esse livro em PDF para que vocês possam ler através do celular. Ah, professora, mas o celular da minha mãe, meu celular não abre PDF. Tudo bem, não é uma leitura obrigatória, tá? A professora não vai fazer prova, fazer exercício dessa leitura. Mas é um livro muito legal, muito interessante, tá? Que vocês podem ler num final de semana, podem ler junto com a família, pode ler junto com o pai, com a mãe, né? Então, vocês têm essa sugestão de leitura. Eu vou mandar o PDF para vocês. É um livro gostoso de ler. Tem a ver com a nossa matéria, tem a ver com o nosso conteúdo da aula de hoje. E aí fica como uma dica de leitura para vocês. Combinado? Pessoal, por hoje é só. Assistam a aula no YouTube. Ela ficou um pouquinho longa, mas ela tá bem explicadinha. Bem explicadinha, tá? Voltem, assistam. Pode assistir um pouquinho por vez. Façam os exercícios no livro. Mandem as fotos no particular da professora. Eu quero foto de cabeçalho, hein? Vocês não se esqueçam disso. Eu quero a foto do cabeçalho escrito no caderno. Mandem para mim. Na próxima quarta-feira, nós teremos aula de geografia, tá? Onde nós também vamos começar o nosso livro de geografia do Buriti. Combinado, gente? Então, é isso. Fiquem com Deus, tenham um bom restinho de semana. A professora tá à disposição de vocês até às 18 horas, tá? Vocês podem mandar suas dúvidas. E se eu não conseguir responder hoje, amanhã, com certeza, eu consigo responder, eu dou um retorno para vocês, tá? Estou à disposição até às 6 da tarde, tá? Tomem cuidado com o livro, usem o livro com carinho, tá? Ele vai ser muito importante pra gente o ano todo, tá bom?
Tô esperando vocês mandarem as atividades para mim. Qualquer dúvida, eu já estou no plantão, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.